Meus irmãos, boa noite. Deus seja com todos. Todos são bem-vindos para esse momento de culto a Deus. Quero compartilhar inicialmente com os irmãos Efésios 2, de 8 a 10. Dá uma introdução naquilo que nós vamos falar mais adiante. Efésios 2, 8 a 10. Não será o texto que eu estarei pregando, mas ele nos ajuda também na compreensão. Nós estamos pegando uma parte agora da confissão de fé. Eu acho que tem sido oportuno para a gente ir refazendo e revendo esses conceitos, na verdade, doutrinas bíblicas, né, para a nossa vida. E a igreja tem essa confissão como base, né, da sua fé, afirma a sua fé. Então, nós estamos repassando os pontos. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por nos criar, Senhor, e também por nos salvar em Cristo Jesus. Tua palavra nos ensina que fomos salvos pela graça. Graça, ó Deus, é uma bondade, é um presente do Senhor para nós, ó Deus, que não merecíamos. Mas, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos amou. E o Senhor, ó Deus, moveu nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós adoramos, servimos com entendimento e temos esperanças, ó Deus, eternas. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa graça tão maravilhosa. Uma graça, ó Deus, tão grande que nos alcançou, ó Deus, como diz a tua própria palavra, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja o teu nome. Por isso, ó Deus, como servos do Senhor, parte, ó Deus, de uma igreja, nós viemos aqui para adorar ao Senhor nessa noite. Viemos, ó Deus, nos ajuntar, Pai, para diante do Senhor, Pai, nos ajoelharmos em nossos corações, rendermos honras e glórias ao nome do Senhor. Portanto, tudo que nós fizermos aqui, Pai, desejamos que seja unicamente para o louvor da Tua glória. Então, Senhor, trabalhe os nossos corações nessa noite, neste culto. E transforma-nos, ó Deus, no que nós precisamos ser transformados. É uma obra, Deus, do Teu Espírito. E a Tua palavra, Deus, é o meio também que o Senhor usa para o nosso entendimento, aprendizado, Deus, e fortalecimento e edificação na fé. Obrigado, meu Deus, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa adoração. Oramos humildemente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, fala da salvação de Deus por meio da sua graça. Eu às vezes fico pensando, meus irmãos, aqui, quando eu estou lendo, estudando, hoje mesmo foi um desses dias, eu estava estudando um texto, e fiquei pensando desse mover de Deus em nosso favor, eu fiquei pensando mesmo sobre isso. E eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas, até muitos cristãos, acham que Deus não fez mais do que Ele deveria ter feito. Às vezes condenam Deus porque Ele, né, teve a culpa de ter criado, sabe aquelas acusações, né, meio que vitimistas, né? Ele que nos criou, então Ele que deveria cuidar de nós mesmos. Nada disso, né? Deus nos criou bons e perfeitos. A gente sabe disso. E quando a gente olha para Deus, mesmo sendo nós pecadores, Ele age com graça conosco. Isso é maravilhoso. Isso não é uma coisa para a gente simplesmente botar, né, como um adorno. É algo para a gente viver intensamente. Nós fomos salvos. E o cristianismo, ou os cristãos, eles são a representação, é o reino de Deus aqui na terra. Reino, se você pensar como
alcance de Deus, Deus é o Senhor e Rei de todas as coisas. Mas a igreja é o seu reino, é a formação do seu reino aqui na terra que será eterno. Isso é maravilhoso. Graça de Deus nos alcançou. E hoje quero falar um pouco do ponto 6, então, da confissão de fé, que fala da livre oferta da salvação. No final das contas, nós falamos e olhamos para nós como salvos. Nós somos salvos. Muitas denominações cristãs, elas não têm essa consideração, porque eles acham que essa questão é um pouco arrogante, a gente considerar isso. Mas não é arrogância, é o que a palavra de Deus nos ensina. E é o contrário, se nós negarmos isso, sim, nós estamos errados e contra o próprio Deus. A graça de Deus anunciada nas Escrituras, que alcança o pecador e o salva, é algo maravilhoso, é uma oferta de Deus para nós. E como oferta de Deus para nós, sim, Ele nos salva. E inclusive nos salva plenamente. Porque alguns acham que o importante é ir fazendo bem. E vamos ver o que acontece no final. Né? E se nada der certo, por exemplo, por acaso alguma coisa der errado no meio do caminho, reza-se depois e tudo está resolvido. Claro que não. Mas esse é o preço que eles pagam por não considerarem as Escrituras Sagradas como regra única de fé e conduta. Eles pagam um preço alto por isso. Eles não creem nas Escrituras como regra de fé e conduta, como única regra de fé e conduta. Eles acham que a tradição ela está acima, inclusive, até das Escrituras Sagradas, dependendo do caso. Então tá. Por isso, meus irmãos, que nós usamos essa expressão, somos salvos. Mas não somos salvos porque nós nos salvamos. Somos salvos porque Cristo, porque Deus tomou a iniciativa, apesar do nosso pecado. A primeira parte desse ponto 6, ela diz o seguinte, afirma o seguinte, a nossa confissão de fé, sobre a salvação. Cremos que as bênçãos da salvação são colocadas à disposição de todos pelo Evangelho. Isso é uma verdade. Todos são salvos? Não. Todos serão salvos? Não. Mas a salvação está disponível a todos? Sim. Está disponível a todos. Olha o que Isaías diz, eu estou usando lá o Antigo Testamento, por quê? Porque embora lá é o Antigo Testamento, Deus estava ensinando o seu povo e apontando para o seu povo para uma salvação da sua alma. Quando nós falamos que no Antigo Testamento houveram pessoas salvas, elas não foram salvas pelo que elas fizeram ou pelo bode que foi morto lá no templo, ou mesmo ainda no tabernáculo. Não. Elas foram salvas porque elas foram ensinadas a crer num Messias, num Cordeiro de Deus que viria e as salvaria. Então elas praticavam aqueles atos, num ato até de fé, crendo no que viria, porque Hebreus afirma isso, aqueles cordeiros, aqueles bodes, eles não poderiam salvar. Aquele sangue eram aspergidos por graça de Deus, concessão de Deus, temporariamente, apontando para o perfeito que viria. Então, quando Isaías diz assim, ó vós, Isaías 55, 1, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite é um alimento essencial para o povo naqueles dias, para o povo judeu, como, de certa forma, até essencial nos nossos dias. Nós nos valemos tanto do fruto da vide, quanto também do leite. Mas naqueles dias eram coisas essenciais. Mas vamos lá. Isaías, meus irmãos, esse convite que ele está fazendo aqui, Deus está fazendo através do profeta, é para todo o povo de Israel e está relacionado ao cuidado da alma. Aqui não é apenas, aliás, não só apenas, aqui o contexto aqui não está tratando do alimento físico, que possivelmente até poderiam precisar. Aqui é figurado, a alma. Deus está falando através do profeta que eles encontrariam em Deus
sustento para a sua alma, alimento para a sua alma. E se você ler o contexto lá, é justamente trazendo eles do paganismo, das tentações, das idolatrias pagãs nos povos vizinhos. Deus está dizendo, aqui de fato há vinho e leite. Porque vocês estão procurando alimento para a alma de vocês, aonde não há alimento. Tá? Então, Deus estendendo ao povo a sua salvação. O verso 3 mesmo do Isaías 55, ele diz lá, ouçam-me para que sua alma viva. Aí em Marcos 16:15, lá diz assim, e disse, vão pelo mundo, é Jesus, né, depois dele ter ressuscitado, vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então, o evangelho não está restrito a apenas algumas pessoas, mas acessível a todas as pessoas. Isso é maravilhoso. Qualquer pessoa que abrir a palavra de Deus e desejar lê-la, vai encontrar nela o evangelho, o anúncio da salvação, né? Para que busquem em Cristo a salvação. Mas a nossa confissão, ela continua falando. Cremos também que é dever imediato de todos aceitá-las, ou seja, as bênçãos da salvação, através de uma fé cordial, penitente. Quando fala, meus irmãos, de penitência, é sempre a fé penitente, é a fé acompanhada de arrependimento e confissão de pecados. Essa expressão penitente ela é muito antiga, mas ela era muito usada, Mas dentro desse contexto de arrependimento, de confissão de pecados diante de Deus, para que Deus então opere o quê? A graça da salvação. Na verdade, Deus opera e essas coisas acontecem. Há uma regeneração. Mas Deus trabalhando todas essas coisas nos nossos corações para que nós nos convertamos a Ele. A conversão, meus irmãos, ela precisa ser bem clara e genuína. A gente não consegue, nós podemos enganar pessoas, mas nós não enganamos quem? Deus. As grandes discussões dos nossos dias é o quê? O que é verdadeiro? Onde eu posso encontrar a verdade? Isso estou falando dentro de igrejas. Eu não estou falando de filosofia. As pessoas estão procurando onde eu encontro a verdade. Hoje eu ouvi um homem que não é crente, não é evangélico, respondendo a alguém que falou assim, o que você me diz, como ele é um comentador, né, conhecido, o que você me diz do pastor fulano de tal? Esse homem nem crente é, ele falou assim, olha, eu vejo algumas coisas desse rapaz, mas me assusta. Porque ele falou assim, olha, talvez, ele deixou isso demonstrar, talvez eu não seja a autoridade para falar, mas para mim, pastor, ele falou um negócio maravilhoso, meus irmãos, pastor, ele precisa ser revestido de autoridade e ele precisa usar essa palavra. Ele falou assim, porque as pessoas vão até ele para várias coisas, mas elas vão precisar ouvir a palavra, e muitas vezes não é só isso, elas querem também alguma coisa a mais, e elas vão precisar ouvir, serem consoladas. E até alguém disse, você está falando de psicólogo, não é de pastor. E ele respondeu ainda, mas na verdade, imagina todas essas pessoas buscando psicólogos, nem podem pagar psicólogos, mas elas podem receber ajuda de um pastor. Portanto, ele respondeu, para mim um pastor, ele precisa ser uma pessoa de experiência, de maturidade. Interessante isso, vindo de alguém que não é cristão. Então, onde há verdade? Meus irmãos, esse é um questionamento dos nossos dias no meio evangélico. Eu não sei o quanto de vocês sabem, mas eu, como pastor, tenho chegado nas nossas igrejas, vez por outra, famílias, e a palavra deles era a mesma. Pastor, nós estamos aqui porque nós estamos cansados. Nós não estamos aguentando mais histórias nas igrejas. Mas é isso, meus irmãos. Cremos que é dever imediato de todos aceitá-las, a bênção de salvação, através de uma fé cordial, penitente, arrependimento, confissão de pecados, onde a igreja precisa chegar, e obediente.
Daí Marcos 1,15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Isso aqui é a palavra de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então João Batista, ele pregou antes de Cristo. Ele não está falando, crede na minha mensagem e formar uma legião de seguidores, porque ele poderia. Tinha muita gente tentando seguir João Batista. E ele não formou uma igreja. Ele apontou, lá está alguém que é maior do que eu. E seus discípulos foram para Jesus também. Então segue ele. Arrependei-vos e crede no Evangelho, a boa nova que está chegando no meio de vocês. Diz ainda mais, cremos, outra afirmação, que nada impede a salvação do maior pecador da terra, exceto sua própria depravação inerente e rejeição voluntária do Evangelho. Parece estranho, porque aqui a gente está falando de soberania, a gente fala assim, livre-arbítrio, onde entra nisso, mas de fato o homem está numa depravação tão grande, tão profunda, meus irmãos, que nem prazer ele tem de sair, além de não ter condição de sair do lamaçal do pecado. Eu vou ler dois textos aqui para nós. João 5, 39 e 40, Evangelho de João, diz assim, examinais, é Jesus falando, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. O verso 40, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Aliás, o Evangelho de João o tempo todo é isso aqui. É a pessoa, ela não quer. Essa é uma condição do homem. De fato, esse homem, por mais que Deus seja soberano, que aqui nós temos soberania de Deus, mas tem um homem que, quando ele peca, ele se reveste, né, do pecado, de tal maneira que o pecado ele é prazeroso e, na verdade, ele é contra o Deus Santo. Então, o homem luta contra a santidade. E aí, Lucas 14, 17 e 18, o Guilherme pregou para nós essa parábola há pouco tempo. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. E aí começa uma série de desculpas. Aqui está falando do ajuntamento para o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É o reino dos convertidos. É o reino dos salvos. Essa aqui é uma parábola que aponta para isso. Que as pessoas, elas de fato não desejam no seu coração naturalmente a salvação. A gente precisa entender que de fato não há nada de bom em nós se Deus não nos ajudar. Então a gente precisa ter em mente que aqui não está em discussão o livre-arbítrio e a soberania de Deus. O livre-arbítrio se desfaz quando o homem desobedece a Deus lá no Éden. É dado a ele o livre-arbítrio e ele decide pecar contra Deus. Ele agora não tem mais condições, porque Efésios fala que ele está morto nos seus delitos e pecados, nas suas transgressões. Esse homem, ele não tem condições. É um homem como que se fosse sepultado nos seus pecados. Mas o pior de tudo, que esse morto é cadavérico, ele não reage ao chamado de Deus, se de fato Deus, ele não reage a Deus, se de fato Deus não tomar a decisão e intervir em favor desse homem. E a soberania de Deus na eleição permanece e prevalece sempre. Contudo, precisamos atentar para a realidade de que o homem agora, mesmo tendo o Evangelho de Jesus à sua disposição, encontra-se totalmente absorvido e atraído pelo pecado. E aí, eu citei Efésios 2, como ele estivesse morto nele, sem reação. É o que a gente, é uma expressão quase que técnica, que a gente chama de depravação total. Não há meia depravação, não há um pouco de depravação no homem apenas. O homem, ele se tornou um depravado total. Leiam, eu gosto muito de lembrar quando você
lê Gênesis 6, que parece que é o auge, e não é o auge, né? Ali o auge daquele início, como tudo acontece. Como tudo seria se o homem obedecesse a Deus? Como tudo ficou, porque o homem desobedeceu a Deus. Aquele livro, Criados à Imagem de Deus, ele vai falar que lá no Éden, quando aquele homem, Adão e Eva, obviamente, eles obedeciam a Deus, eles iam chegar também, eles iam precisar chegar também num estado de plena imagem. Porque até então, eles ainda podiam pecar, porque estava ali, o livre-arbítrio. Mas se eles não pecassem, certamente essa família e os homens chegariam numa condição de obediência a Deus, e aí é um agir de Deus, como ele age hoje também, chegaria numa plena condição de imagem perfeita de Deus, como um dia nós seremos só na glória. Isso é maravilhoso. Agora Deus está cuidando de nós, mas o homem, em termos de moralidade, em termos de vida com Deus, ele é depravado no aspecto que não encontra nele nada de bom. Hoje, meus irmãos, como que Deus nos vê, você e eu? Deus nos vê, vou usar uma expressão aqui que não é muito apropriada, mas irmãos, vamos entender. Ele nos vê pela lente de Cristo. Ou melhor, ele nos vê com Cristo em nós. E é aí que nós somos conhecidos de Deus, amados de Deus e separados pelo próprio Deus. Mas o homem sem Deus, ele está numa depravação total. Por isso, então, e a partir daí, somente a ação irresistível do Espírito Santo de Deus, mediante a cruz de Cristo, poderá trazer o homem de volta para Ele. É o que acontece quando nós falamos que a salvação, ela se completou nesse primeiro estágio. Ou seja, você creu, foi salvo, a salvação plena vai se dar na eternidade, obviamente, tá? Mas a salvação da sua alma, a libertação da condenação do pecado, não há mais juízo de condenação sobre você, isso já acontece agora, porque Cristo já morreu e nós já cremos, tá bom? Seguindo em frente, eu destaquei 2 pontos que eu achei importante da Confissão de Fé de 1689, Confissão de Fé Batista de Londres, tá? Ela é de 1689, falando sobre isso. A confissão diz assim, ponto 2 e o ponto 4 do capítulo 10 lá, se você ler. Esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem, e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo esta, a pessoa, a criatura, totalmente passiva nisso, na salvação, porque Deus é que opera, Ele de fato faz tudo, estando morta em seus pecados e transgressões, até que, sendo vivificada e renovada pelo Espírito Santo, é feita capaz de corresponder a ela e a receber a graça oferecida e comunicada nela. Para isso, é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é justamente o poder de Deus. É Deus quem vai ressuscitar a Cristo. Vocês pensam, se Deus não ressuscita a Cristo, o que aconteceria? Ele seria morto. Esse trabalho de Deus é uma coisa fantástica, meus irmãos. Eu estou falando fantástico no sentido de a gente não consegue medir essas coisas. Porque era necessário que o Cristo homem morresse lá, porque ele estava no meu lugar, no seu lugar. E ele dá a vida, mas ele confia no Pai. E o Pai o ressuscita. E ele volta para junto do Pai. Segundo ponto que eu queria ler da confissão de fé, que acho que não sei se é menor, mas outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito Santo, contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo. Percebam isso, esse não desejo também. Portanto, não podem ser salvos.
Muito menos poderão ser salvos os que não seguem o cristianismo, que eles usam naquele tempo, religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professam. Então, sem Cristo, não vai. E, finalmente, cremos que esta rejeição envolve-o em uma condenação agravada. Aí ele vai falar o seguinte: bom, os não salvos por rejeição, então, eles também estão condenados. Eles vão sofrer. É o que a Bíblia chama da ira de Deus. Ela recai sobre Jesus Cristo e absolve os que creem. Ela recai sobre Jesus Cristo e condena os que não creem. E aí diz João 3,19, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Tessalonicenses 2, capítulo 1, 7 ao 9, é o último texto que eu vou ler. Ele diz assim: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão castigo, a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. A Bíblia não esconde nada. Então, não dá para alguém chegar, sabe, correr. Eu vou falar correr esse risco, é outra expressão que não é apropriada, mas deixa para lá que Deus é bom. E de fato Deus é bom, né? Mas cuidado com essas expressões: Deus é bom, Deus é muito bom. Essa é a expressão de filmes, é a expressão que o pessoal usa em jargões evangélicos, né? Deus é bom, Deus é muito bom, né? E vai repetindo essas coisas. Meus irmãos, não vai nisso não. Deus é bom, mas essas mesmas pessoas que falam que Deus é bom, quando acontece uma coisa ruim, Deus é mais ou menos bom, né? Porque também, né? Elas não compreendem quando Deus está fazendo alguma coisa que pode ser juízo. Elas não compreendem a dor, elas não compreendem o sofrimento, elas não entendem nem aceitam bem a morte. Então tudo condena Deus. Não. De fato, Deus é bom porque essa é uma característica comum de Deus, é um atributo comum dele. Mas Deus também é juízo, Ele é justiça, e Ele vai condenar, sim, já estão condenados todos aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Muito bem, irmãos, que Deus console nossos corações com as palavras, né, da salvação, as promessas da salvação que chegou até nós, né, que nós hoje usufruímos dessa graça, desse amor de Deus. Nós podemos cantar, orar, servir a Deus como comunidade, servir a Deus no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Louvado seja Deus por isso. E temos esperança de uma vida eterna. Evangelizemos aqueles que não têm. Falemos do Evangelho. Falemos do amor de Cristo. Falemos, depois de tudo isso, que se eles não crerem, de fato eles estão condenados. Eles precisam ouvir isso também. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e nos fortaleça, nos encoraje cada dia mais a crermos e aguardarmos tão grande salvação que vai se completar um dia em nós, para a glória de Deus. Amém?